Aí tem uma bibliografia, se vocês quiserem consultar, acho que já está lá na página do SEDES. Aí é o seguinte, a gente pensou então, mas e aí? Como é que a gente coloca a mão na massa? Né? Que é fundamental. Aqui tem a teoria, mas e a prática? É óbvio que as prefeituras, né, enfim, as agências, as operadoras locais já têm produtos pensados, já tem um monte de produtos sendo oferecidos. Né? A gente tem que pensar esses produtos eles estão formatados de uma forma organizada, fácil da gente verificar se eles estão atendendo a critérios sustentáveis ou não. Tá? A ideia aqui é que a gente tem alguns produtos meio com selo mesmo do projeto. Que a gente começou a trabalhar isso na oficina passada, mas a gente percebeu que de uma forma assim, não tão organizada. Então a ideia é que a gente organize isso a partir de agora. Tá? E aí eu trouxe, você distribuiu já ou ainda não, Arminda? Então, a Arminda, o pessoal do SEDES vai distribuir um checklist para vocês, tá? E a gente vai começar a trabalhar formatação de produto dentro desse checklist. Até aí, alguma dúvida, gente? Desculpa, bom dia a todos. Como levar o conceito da acessibilidade dentro desse produto turístico também? Né? Também. Você tem já alguma coisa assim já preparada? Não tenho. É uma coisa que a gente vai estar discutindo. Tá? Não tenho, é óbvio que ele está contemplado, assim, a gente, no sentido de temos que pensar, mas não tem uma coisa específica para isso, tá? Até porque se a gente for preparar para cada, aí a gente não sai daqui. A ideia então, é uma questão importante, tem que estar tem que estar aqui de uma forma não só pensada, não só, né, tem um item a respeito disso, eu tenho que ter mais critérios sobre essa questão. A gente tem que fechar isso, o ideal é que a gente feche isso hoje para poder formatar os produtos. Então, esse checklist, ele é um roteiro, tá? A ideia é que a gente, nesse prazo um pouco curto que a gente tem aqui, tente de alguma forma fechar esse checklist, ou seja, tem alguma coisa que não está aqui, que seja importante a gente colocar, né? Porque isso aqui é um roteiro aberto, né? Quem tem que fechar isso é um conjunto aqui, não sou só eu ou a Patrícia, não, mas é todo mundo aqui, não, óbvio, dando palpite sem uma contextualização, mas itens que realmente são importantes e que estão faltando aqui, ou que estão a mais, ou que podem ser tirados. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler e aí a gente vai estar discutindo isso agora nesse período que está faltando. A ideia é que a gente trabalhe hoje, né, de 2 a 3 produtos, formatando o produto a partir desse roteiro, tá? Então, primeira coisa, óbvio que é a identidade do produto. Como é que esse produto vai chamar? Tá? Birdwatch no litoral norte, por exemplo, né? A ideia é que a gente feche esse nome do produto. Quais são os municípios envolvidos? Eles vão estar envolvendo todos os 4 municípios, ou então municípios, por exemplo, vai extrapolar, como é o caso do Birdwatch, né, do roteiro apresentado por vocês na oficina passada, eu acho que incluía Mogi, não foi? Quem está aí? Riso, incluía, né? Outros municípios além dos 4, né? Então, como é que a gente vai estar fechando isso? E aí, vocações, aptidões principais do produto. O que esse produto tem, né, que vai estar destacando? Né? Ele é um produto baseado num atrativo. Por quê? Aí a gente pensando aí no macro, tá, gente? A natureza é preservada? Eu vou estar focando, por exemplo, um produto de ecoturismo. Por quê? A natureza é preservada? Eu tenho paisagens, flora e faunas diferenciadas. Cultura autêntica, ou seja, a gente vai estar visitando uma comunidade que tem uma cultura que pode estar proporcionando experiências diferenciadas para o visitante. Eu tenho uma hospedagem
diferente, ou então uma hospedagem de maior luxo, menos luxo, mas que também proporcione, pensando o produto sempre relacionado à experiência que eu quero que o turista tenha com esse produto. Tá? Então eu vou estar pensando no produto a partir do quê? Da natureza, flora e fauna, paisagem, cultura, né? Uma manifestação tradicional local, uma hospedagem, ou a partir, por exemplo, de uma comida, de um prato, enfim, isso tem que ser decidido aqui, né? A gente tem 1000 maneiras de pensar um produto, mas eu vou pensar o produto sempre a partir da vocação principal. Qual que é a vocação principal? Aí eu tenho, né, Mata Atlântica preservada, né? E junto com isso eu tenho vários pássaros que só existem aqui ou que prioritariamente aqui, que podem ser observados pelo turista. Tá? Ou eu tenho junto com isso que uma comunidade tradicional que conheça esses pássaros e que também agregue uma manifestação tradicional ou que agregue uma trilha histórica, ou que agregue uma casa histórica, ou que agregue uma cultura diferenciada. Né? Enfim, quais são as vocações e aptidões principais do produto? Começa daí. Tá? E aí eu vou atender que segmentos? É um produto que pode ser consumido tanto por aquele turista que está aqui, de sol e praia, ou ele é mais específico para ser consumido por um segmento diferenciado. Enfim, ele vai atender a quem? Quais são os segmentos ou qual o segmento? Tá? A gente sabe alguma coisa sobre esse segmento? Ou seja, sobre essa demanda? Quais são as características, necessidades, preferências, expectativas dos segmentos? Esse item 5 não necessariamente é um item que a gente vai estar preenchendo hoje, mas é um item que para a formatação do produto final, ele é fundamental, tá? A gente tem que ter alguma ideia de como é que se comporta esse segmento. Tá? Quais são os atrativos ícones? Né? São os pássaros, é a mata, então, atrativos naturais, histórico-culturais, manifestações, usos tradicionais e populares, né? Então, é uma casa histórica, é um museu, ou é a forma como aquela população lida com algum objeto ou com algum costume, enfim. É uma festa tradicional, é um evento, acontecimentos programados. É um evento, eu vou trabalhar o produto a partir de um evento do município ou dos municípios. Deu para entender ou tem alguma dúvida? Então, eu vou começar a trabalhar o produto a partir de um ou dois atrativos ícones e depois eu vou estar trabalhando os atrativos secundários. Oi, pode falar. Com o produto a gente vai trabalhar birdwatching. Então, Riso, quais são o atrativo ícone? Variedade de espécies e oportunidade de avistamento. Variedade de espécies e oportunidade de avistar essas espécies. Tá? Na verdade, as vocações e aptidões principais, isso, né? Os atrativos em si, os pássaros, né? E a mata. São locais. São as endêmicas. São as endêmicas que a gente só vê aqui. Tá? Tem mais endêmicas do que em outros lugares. São 72 espécies que a pessoa tem que passar por aqui para ver. Tá. Então, deu para entender? Vocações e aptidões principais, já pensando um pouco na tarde. Tá? Eu tenho uma variedade grande de espécies e, além disso, a facilidade de observar essas espécies. Né? São as vocações e aptidões. E aí os atrativos, quais são? Né? Aonde eu vou estar observando essas espécies? Na mata, né? É a flora e a fauna. Aí são os atrativos principais. Tá? Diferencial e valores dos atrativos. O que os torna único? Tá? Aí, na verdade, esse item
esse item 7, se vocês preferem, esse item 8, a gente pode estar agregando ao 6 e ao 7. Quando a gente descreve o atrativo, a gente tem que pensar o que ele é único, né? Por que ele é o atrativo ícone ou os atrativos secundários? Tá? O que vai torná-los únicos, o que vai torná-los diferentes? A vocação e a aptidão ela é mais geral. Tá? Quando eu falo em diferencial e valores, eu falo uma coisa um pouco mais específica sobre aquele atrativo, né? Então, aquela trilha que a gente vai estar percorrendo para observar as aves. Uma pergunta. Ora esse atrativo ícone vai ser o principal, ora esse atrativo pode ser secundário? E vai depender muito do segmento. Vai depender do segmento. O que eu estou pensando é assim, a pessoa vem em busca de um turismo histórico. Ele quer conhecer a senzala de Salesópolis, a capela, a estrada histórica, né? A estrada, a Rota Dórica. Tá, meu produto... E aí, esse é o produto principal. Esse é o produto principal. E aí, nesse trajeto, ele está observando aves. Ele vai estar observando aves. A observação de aves vai ser o produto secundário. Exatamente, o atrativo secundário. Agora, aí já ao contrário, né? No meu produto de... a ave e acaba almoçando lá no senzala, quer dizer... Exatamente. É isso, vai depender muito do segmento e daquilo que o segmento deseja. Né? Agora, é interessante, o Carlos falou uma coisa legal, que eu posso estar formatando um produto, né, vendo assim, não só dois lados, mas os vários segmentos que esse produto pode estar abrangendo. Eu acho que no momento o ideal é a gente tentar trabalhar uma coisa um pouquinho mais isolada, trabalhar um segmento, mas pensando sempre que eu posso estar trabalhando a partir de várias observações diferentes. Tá? Aí, quais são as atividades realizadas nos atrativos? O que vai ser realizado? Né? Através da interpretação e da experiência desejada. Então, lembrando que, coloquei aqui, interpretar é o processo de adicionar valor à experiência de um lugar por meio de informações e representações que realçam a história e as características culturais e ambientais daquele local. Então, quando a gente for trabalhar o produto, a gente tem que pensar, então, atividades é birdwatching, né? Então, quais as atividades realizadas? O Carlos deu exemplo aqui, por exemplo, que lá em Campos do Jordão, eles vão observar aves e eles levam junto um guia, na verdade um guia de campo, né? E aí eu vou estar ticando, né, as aves que eu avisto, por exemplo. Provavelmente deve ter nesse guia todas as informações sobre as aves, junto com as informações passadas pelo monitor, pelo guia que vai estar acompanhando. E aí eu vou estar conduzindo a interpretação e a experiência que eu quero que esse turista tenha. Se eu não tivesse essas informações faladas pelo monitor, pelo guia, mais as informações contidas nesse guia, a interpretação e a experiência ia ser diferente. A sinalização também a gente utiliza para facilitar. Porque aí na verdade são as atividades e os equipamentos, tá? Então eles estão ligados, tá? A interpretação, vocês entenderam a interpretação e a experiência? Quando eu penso no que vai ser realizado no local, quais são as atividades que o turista vai desenvolver naquele atrativo para formatar aquele produto, eu tenho que pensar que experiências que eu quero que ele leve daqui. Que ele conheça mais aves, por exemplo, que ele conheça mais pássaros. Né? Ou que ele tenha uma ideia de quais são os pássaros que existem aqui, né? Que ele tenha uma ideia de como é que é a cadeia, né? Por que é importante a preservação daqueles pássaros e a conservação também desse ecossistema, né? Que ele tenha uma ideia visualmente, mesmo que ele não veja, que ele tenha uma foto que ele saiba identificar quais são aqueles pássaros. Enfim, eu tenho que dar mecanismos para que ele interprete, que ele tenha uma experiência diferenciada, senão não precisa ter toda essa organização. Vocês concordam? Né? E aí, junto com isso, eu tenho que pensar em quais equipamentos e serviços que vão ser utilizados, né? Então, vai ser um produto
E aí eu discuti isso com a Patrícia hoje, quando a gente pensa em produto, lembrando aqui no texto que produto é subjetivo, depende muito de cada indivíduo, como é que ele vai consumir os nossos atrativos, serviços e equipamentos. Então, uma forma mais fácil de visualizar é a formatação, na verdade, de roteiros, né? O pessoal apresentou na oficina passada a rota, né? Saindo de Salesópolis, por exemplo, quem estava aqui pode observar. O RISO, o pessoal do Birdwatching também já tem um roteiro pré-organizado. Fica mais fácil a gente pensar o produto formatando roteiros, que é a nossa ideia aqui. Vamos pensar num roteiro para esse produto, tá, gente? Ao invés de um produto só mais subjetivo que dificulte aí a nossa vida. Vamos pensar, é um roteiro de birdwatching, é um roteiro que tem várias atividades de turismo de aventura e ecoturismo, é um roteiro de turismo cultural. O que é interessante a gente estar formatando aqui hoje?